Seja bem-vindo, então, Luciano Espósito, é assim que pronuncia? O outro não me pergunte, porque eu não vou saber. Tá ótimo, o Espósito deu certo. Seja bem-vindo, então, Luciano é da carreira de psicologia, né, um psicólogo. Em nome do Singular, eu agradeço, então, a sua presença aqui conosco, explanando aí para os alunos, né, na verdade, não é uma mera palestra somente, né, então, como aí no início nós batemos um papo, os alunos poderão, se assim você permitir, abrir a câmera, o áudio, ou simplesmente fazer as perguntas através do chat, e eu vou mediando aqui, vou te avisando as dúvidas, enfim, né? Se você tiver alguma palestra, assim, ou alguns slides, você, né, pode apresentar eles. E nós agradecemos mais uma vez aí, em nome dos alunos, para você explanar aí a carreira de psicologia. Então, é com você, Luciano. Seja muito bem-vindo aí mais uma vez em nome do Singular. Legal, Simone, obrigado pela apresentação, pelo convite. Estar aqui conversando, né, sobre a formação em psicologia. Puxa, para mim é um prazer poder falar sobre isso, então fiquem super à vontade para perguntar o que vocês tiverem vontade. Eu sei que algumas perguntas podem parecer deselegantes, do tipo salário, dinheiro geralmente é um tabu, mas aproveitem esse momento, perguntem aquilo que vocês têm vontade, curiosidade. Acho que a pior coisa que pode acontecer é eu não saber responder, mas não, não pensem que alguma pergunta pode ser ruim, não caber. Toda pergunta cabe, e esse é o momento justamente para vocês aproveitarem e tirarem dúvidas que vocês têm, dúvidas que vocês não têm, saiam perguntando. Bom, e eu tenho aqui até as 7h20, eu vou reservar uns 10 minutinhos, pelo menos, para perguntas no final dessa apresentação, para caso vocês queiram fazer perguntas, vão colocando também no chat. Simone, se tiver alguma pergunta bem específica com o que eu estou falando no momento, pode me interromper, sem problema, tá? Para eu dar uma olhada aqui. Legal. E eu vou compartilhar uns slidezinhos, sim, só para ajudar. Vamos lá. O que eu quero fazer aqui? Aqui, beleza. Então, imagino que vocês estejam vendo. Tá rolando? Tá aparecendo aí a tela? Sim, está aparecendo a tela para todos. Beleza. E eu não estou vendo o chat, então, Simone, eu vou contar com a tua ajuda mesmo, tá? Para Com me avisar. certeza. Pode contar comigo, Luciano. Legal. Então, galera, seguinte. De um modo geral, quando a gente vai falar dessa escolha de uma profissão, seja a profissão que for, nesse momento do vestibular, a gente está pensando, mirando o mercado de trabalho. E a gente vive num mundo hoje que o mercado de trabalho ele é uma loucura no sentido de que as coisas mudam muito rapidamente. Então, de repente, tem uma pandemia e, cara, trabalho por aplicativo explode por tudo quanto é canto, tudo quanto é serviço tentando montar os seus aplicativos, as pessoas trabalhando remotamente, que muda muito as relações, palestras sobre a escolha profissional acontecendo tudo remotamente. Então, de repente, de uma hora para outra, vira tudo de cabeça para baixo. Isso não é só por conta da pandemia, mas antes também vinha acontecendo mudanças muito drásticas, sei lá, algum recurso que descobrem que muda uma determinada tecnologia e todo tipo de trabalho ele vai mudando na sua característica. Então, um exemplo grande, um tanto antiquado agora, né, mas grande, é quando começou a ter a internet ao longo dos anos 2000 e as redes sociais na virada para 2010. Isso mudou uma série de trabalhos. Isso significa que é muito mais difícil tomar uma decisão que pareça uma decisão segura, uma decisão bem planejada, porque eu não consigo olhar mais num horizonte muito distante, já que as coisas vão mudando bastante. Então, um processo de escolha profissional, de qual curso eu quero fazer, é bem diferente, o jeito que ele acontece hoje, de quando, por exemplo, eu tomei essa decisão ali em 2001, 2002. E de quando, por exemplo,
Meus pais tomaram essa decisão, sei lá que ano aí, faz bastante tempo. Então, hoje em dia, a gente tem um cenário muito mais errático. Bom, e nesse cenário errático, vocês têm, portanto, essa escolha, essa decisão que vocês precisam tomar e que, geralmente, é a primeira grande decisão que a gente toma na nossa vida. Uma escolha que vai interferir bastante nessa nossa percepção de quem a gente é. Então, eu, antes de escolher o curso de psicologia, eu era o Luciano ali, adolescente, etc. Na hora que eu escolho o curso de psicologia, eu passo a ser o Luciano que quer ser um psicólogo, que almeja, né, ingressar na psicologia, trabalhar como psicólogo. Isso é uma mudança importante na minha percepção de quem sou eu. E, em geral, esse é o primeiro momento em que a gente toma esse tipo de decisão. Algumas pessoas talvez tenham decidido algo em relação a um intercâmbio que pode ter sido importante, ou alguma decisão familiar que marcou bastante, mas, de um modo geral, essa decisão do vestibular é a primeira grande decisão. E, curiosamente, é uma decisão que muitas pessoas acabam se arrependendo do que escolheu. Então, a evasão no ensino superior, que é quando a pessoa ela larga o curso, larga a faculdade, é um número muito alto no Brasil. Então, de 20% a 25% das pessoas, quase um quarto, né? Uma de cada 4 pessoas acaba largando o curso. E metade dessas pessoas que abandonam o curso que elas escolheram vão falar que estão abandonando porque sentem que escolheram mal, que aquela não foi uma boa decisão. E o que significa tomar uma boa decisão? Principalmente num momento tão caótico, né? Assim, com tantas variáveis como o cenário que a gente vive. Tomar uma boa decisão vai ser aquilo que a gente entende ser uma decisão, assim, uma decisão com uma boa pesquisa, com boas considerações, que eu me conheça, eu tenha noção das coisas que... Deixa eu tentar estruturar isso de um outro jeito. Uma boa escolha, ela vai envolver sempre eu me conhecer da melhor maneira que eu conseguir até aquele momento, eu conhecer as opções que eu tenho da melhor maneira que eu conseguir, no tempo que eu tenho disponível, e eu conseguir, terceiro lugar, juntar essas duas informações da melhor maneira que eu consigo. E quando eu digo da melhor maneira que eu consigo, no tempo que eu tiver disponível, porque se a gente tivesse a eternidade inteira para nos conhecermos, beleza, a gente vai se conhecer cada vez mais. Sempre falta alguma coisa. Então, até a hora que eu preciso marcar alguma coisa num papelzinho ali de inscrição, papel, né, todas antigas, num formulário online, num aplicativo para me inscrever, sei lá, numa FUVEST da vida, até aquele momento eu consegui me conhecer da melhor maneira que eu pude. Então, mais ou menos essa é a ideia. Diante das opções que tem no mercado de trabalho, das informações sobre as universidades, os cursos, eu pesquisei da melhor maneira que eu pude, nesse tempo que eu tenho. Beleza, se eu sinto que eu fiz uma boa pesquisa, que eu considerei opções diversas, não foi, sei lá, porque meus pais quiseram, não foi porque eu não tinha chegado a nenhuma conclusão e eu fiz, sei lá, peguei o dedo e coloquei ali em alguma palavra que deu ali, sei lá, um curso X, veterinária. Se eu sinto que foi uma escolha que eu me aproprio dela, aí eu tenho uma boa decisão. Pode ser que ela dê errado? Pode ser. Mas o importante é eu sentir que eu estou me apropriando desse desafio, dessa primeira grande decisão que a gente tem. Então, eu preciso me conhecer da melhor maneira possível, conhecer da melhor maneira possível as opções que eu tenho, e aí inclui cursos e lugares para cursar, né, esses cursos. E, por fim, juntar essas duas informações, que essa junção nem sempre é tão simples. Né? Então, imagina, eu cresço numa família de pessoas que meu pai, minha mãe, minha família, de um modo geral, são pessoas muito pragmáticas, que gostam muito de coisas concretas. E eu gosto de arte. Eu gosto de dançar, eu gosto de, sei lá, atuar, e eu quero fazer uma faculdade de artes cênicas. Pode ser que eu me conheça muito bem, tenha feito uma boa pesquisa, mas efetivar essa decisão pode ser muito difícil. Eu preciso enfrentar a minha família,
Então, tomar uma decisão de fato não é uma coisa tão simples. Tá? Mas quanto mais eu me conhecer, e melhor conhecer as opções, maior a chance de eu conseguir levar adiante isso. Bom, tudo isso que eu estou falando é mais para dar um contexto, né, do porquê que é importante ouvir, né, uma palestra dessa sobre uma opção que vocês têm diante de vocês, que é um curso de psicologia, e também uma opção que é o Centro Universitário São Camilo. É mais informação, é vocês colocando mais dado para que seja uma decisão melhor apropriada. E vocês precisam fazer muito isso. Porque, como eu falei, né, no começo, logo que eu iniciei, né, essa minha fala, vocês não conseguem pegar emprestado um processo de decisão de uma outra pessoa, por exemplo, de uma pessoa mais velha. Se eu contasse para vocês como que foi o meu processo de decisão, eu vou estar falando de um cenário em 2002 que é completamente diferente de hoje, 2021. O que era psicologia naquela época mudou muito do que é psicologia hoje em dia. Então, querer seguir uma trajetória que alguém já seguiu, por exemplo, seguir os mesmos passos que eu percorri na minha carreira, não vão levar vocês até o mesmo lugar que eu estou hoje. Se vocês quiserem seguir os mesmos passos de Freud, não vai levar vocês a serem reconhecidos mundialmente, né, como pais da psicanálise, pais, mães da psicanálise. Tá? Então, vocês têm diante de vocês muitas opções sem trilhas pré-determinadas. E isso gera duas coisas. Uma, que é um lado bom, que é, cara, vocês podem fazer o percurso de vocês, um percurso autoral. E, por um outro lado, uma coisa que é uma ansiedade. Quando a gente tem muitas opções, possibilidades desestruturadas, né, dá um friozinho na barriga. E tentar percorrer esse trajeto, fazendo boas buscas, tirando dúvidas, quando vocês tiverem essas oportunidades, tipo, perguntem para mim, né, ou outras pessoas, parentes, adiciona a gente em rede social e sai perguntando. Isso vai fazer com que vocês possam se apropriar mais e não caiam tanto nesse lado ruim, negativo de ter muitas opções. Mas vai ser mais de vocês aproveitarem a liberdade de construir um caminho autoral, tá? Então, tomem cuidado com alguns preconceitos que existem, do tipo, você vai muito bem em matemática, então você deve fazer engenharia, né, ou ciências, seguir em exatas. Você escreve muito bem, vai fazer jornalismo. Esses preconceitos que dizem respeito que fazem referência a algumas trilhas, alguns trajetos de formação, isso já está fora de moda. Então você pode ser, só para dar um exemplo, né, você pode ser pessoa que arrebenta em exatas, manja muito de matemática, adora computação. Cara, tem um lugar incrível para você dentro da psicologia. A psicologia tem se aproximado muito da engenharia de software, da programação. Então, em pesquisa sobre inteligência artificial, as pesquisas em psicologia têm muito a ensinar, a ajudar na elaboração de inteligências artificiais. Esse processo de uma máquina aprender. Por que não se inspirar em como a gente aprende? Né? Psicologia e exatas podem muito bem estar próximas. Então, só para dar um exemplo para vocês, tá? Bom, então, esse foi uma introdução, né, de um modo mais geral. Mas deixa eu falar mais especificamente, então, sobre a psicologia em si. Nesse cenário caótico, né, que a gente tem, de muitas mudanças, etc. A psicologia ela tem uma particularidade que torna ela um campo maior ainda de possibilidades. Por quê? Se você pegar uma área como a engenharia, uma área que dependa da tecnologia, por exemplo, ela vai ter como limite possibilidades de ação, de trabalho, a partir daquilo que as tecnologias permitem. Agora, por exemplo, uma engenharia civil. Você consegue, na engenharia civil, construir aquilo que a tecnologia te permite construir. Na psicologia,
a gente tem como limite aquilo que diz respeito ao ser humano. Então, como acho que não é muito difícil de imaginar, tudo envolve ser humano, ou potencialmente pode envolver ser humano. Então, enquanto houver um interesse em conhecer melhor pessoas, você tem oportunidade de trabalho para psicologia. Eu poderia pensar, então, nos efeitos psicológicos de pontes. Como as pessoas se sentem diante de uma ponte ou atravessando uma ponte. Só para dar um exemplo, né, fazendo um paralelo com a engenharia civil que eu exemplifiquei antes. Você pode ter um apocalipse. Né, acontece alguma coisa e sobra só você e mais uma pessoa no mundo. Tem oportunidade para psicologia, ainda assim. Né? Agora, se só sobrar você no mundo, daí acho que não vai fazer muito sentido. Né? Mas, bom, estou tirando, se sobrar, só tiver você no mundo, até esse momento, a psicologia ela tem um lugar, tem possibilidades de um fazer psicológico. Pensando na psicologia de um jeito bem amplo, como a ciência da alma, a ciência que investiga o ser humano de um modo geral, esse funcionamento do ser humano, tá? Bom, beleza, então psicologia é ampla pra caramba, tem muitas possibilidades, desde de uma aproximação com exatas, com cálculos, programação, até um lado mais subjetivo, filosófico, abstrato, relativo às emoções. E daí, para dar um panorama para vocês, porque eu acho que é interessante também que vocês tenham um pouquinho mais de concretude, de opções, né? O que eu poderia fazer, então, de fato? Eu vou trabalhar com psicologia das pontes, né? Então deixa eu dar uma segmentada dentro da psicologia em alguns campos que são mais famosos. Tá? Tem outras opções além dessa, mas daí a gente precisaria ficar aqui falando por horas e horas. Tá? Mas só para dar uma pincelada, tem a psicologia da educação, a psicologia educacional, que é uma psicologia, uma área da psicologia muito interessada no processo de aprender, de ensino, aprendizagem, como que você pode potencializar que as pessoas, seja no ambiente de trabalho, seja numa escola, as pessoas aprendam melhor, aprendam mais rapidamente. Então, como que seria, qual é o melhor método de avaliação das pessoas num contexto escolar? Provas, será que funcionam bem? Trabalhos para casa, projetos em grupo. Então, pesquisar tudo isso que acontece dentro do contexto escolar e diz respeito ao ensino-aprendizagem, cabe aí dentro da psicologia educacional. Tem a área da psicologia hospitalar, psicologia da saúde, que daí tudo que diz respeito à saúde das pessoas ou ao contexto de um hospital, cabe aí também interessa ao psicólogo hospitalar. Por exemplo, tem várias possibilidades, mas pesquisas que vão investigar, vão estar interessadas no que potencializa a recuperação de um paciente hospitalar. Então, algumas pesquisas vão indicar que se você tem um quadro com natureza, né, uma pintura de uma natureza dentro do quarto, a pessoa se recupera mais rapidamente. Né? Uma coisa que aparentemente é simples. Agora, na época da pandemia, os psicólogos foram muito importantes, principalmente para os cuidadores, ou seja, para os enfermeiros, para os médicos dentro do contexto hospitalar, porque essas pessoas também vão adoecer. Vão adoecendo, né, com o volume de trabalho, os riscos, as inseguranças. E a própria ideia do que é saúde, ela é uma ideia muito complexa e que interessa aos psicólogos. Então, para algumas pessoas, saúde pode ser você ter músculos, aparentar força. Para outras pessoas, vai ser você ter um metabolismo bem equilibrado, ter seu coração está funcionando bem, né? Então o corpo por dentro está com uma certa dinâmica. Para algumas outras pessoas, a saúde ela vai ter a ver com uma saúde psicológica, que não tem a ver com o corpo, ou seja, simplesmente eu perguntar para alguém, você se sente bem? E essa pessoa, se ela responde sim, então a gente tem saúde num aspecto muito importante. Bom, psicologia hospitalar e da saúde. Psicologia esportiva é uma outra psicologia, principalmente interessada
e vai trabalhar principalmente com times de alto rendimento. Então, talvez vocês já tenham ouvido falar, tem uma partida aí, num campeonatinho qualquer, acho que foi 2014, e daí um time de um país aí, uma seleção, né, de um país que gosta muito de futebol, foi jogar esse campeonatinho aí e tinha uma alta expectativa e ele levou uma sacolada de 7-1. Imagino que vocês conheçam que partida é essa que eu estou falando. A pergunta, o que aconteceu com o time brasileiro naquela partida, é uma pergunta que interessa aos psicólogos do esporte. No caso, uma das coisas que aconteceu foi que o time brasileiro, claramente pior tecnicamente e taticamente do que o time alemão, estava com uma expectativa inflada de que conseguiria arrebentar naquela partida. Começa o jogo e o time brasileiro logo percebe que o outro é muito melhor, essa discrepância entre a expectativa e a realidade fez o time brasileiro bugar, basicamente. Então, só para você entender que um psicólogo do esporte, ele vai cuidar para que essas coisas não aconteçam. Como que você consegue preparar um esportista para enfrentar a pressão de uma final de um campeonato importantíssimo? Final de um torneio de tênis, essa pessoa vai jogar com um match point para o outro jogador. É uma pressão danada. Como que essa pessoa dá conta disso? Então, psicólogo do esporte. Psicologia organizacional e do trabalho. É uma psicologia interessada em ajudar os espaços de trabalho a serem espaços mais saudáveis, para que as pessoas não adoeçam de tanto trabalhar, de tanta pressão, tanta cobrança, e que as pessoas, os trabalhadores, tenham altos resultados, alta performance. Por exemplo, em relação à saúde no trabalho, se a gente reduz a jornada de trabalho, será que as pessoas vão se sentir mais saudáveis? Se a gente cortar o acesso dos trabalhadores ao e-mail depois das 18 horas, ou proibir o uso de WhatsApp pela empresa, para que as pessoas não recebam mensagem às 2 da manhã, será que isso vai fazer com que elas se sintam mais saudáveis? Por outro lado, vamos pensar em produtividade. Se eu dobrar o salário das pessoas, será que elas vão produzir mais? Será que o salário vai ajudar nesse sentido? E se eu colocar um palestrante motivacional para dar uma palestra e falar como as pessoas são incríveis, maravilhosas, excelentes profissionais, será que isso vai ajudar na produtividade? Então, uma série de temas potenciais aí para serem pensados, né, como remuneração, treinamento, recrutamento, desenvolvimento de cultura das empresas. Então, imagino que vocês já tenham ouvido falar de alguma empresa que tem uma cultura que vocês acham, nossa, essa empresa deve ser muito legal. Em geral, a Google, por exemplo, é uma delas. Nossa, deve ser muito massa trabalhar na Google. Como que a Google chegou até esse lugar? Para as pessoas almejarem trabalhar lá. Psicólogos do trabalho. Psicologia social. Daí já é uma área da psicologia muito atenta e interessada em políticas públicas. Então, por exemplo, qual que é o impacto do Bolsa Família na vida das pessoas? Bolsa Família distribui dinheiro e como que as famílias usam esse dinheiro? Elas estão... Alguns indicadores mais concretos vão mostrar o quê? As pessoas estão passando menos fome, estão saindo da linha da miséria. Mas, e além disso? Psicologicamente, qual que é o efeito de um Bolsa Família na vida das pessoas? Elas são inseridas dentro da sociedade a ponto de aumentar as chances delas conseguirem um emprego, delas conseguirem se manter em escolas, em universidades. Qual que é o efeito psicológico de uma política pública? Então, esse tipo de interesse mais social, mais amplo, interessa ao psicólogo social. A gente tem uma área de avaliação psicológica, que é basicamente uma área que vai ter interesse em desenvolver testes que vão ajudar a prever, de certa maneira, a conduta de alguém. Então, talvez vocês já tenham feito testes, alguns estão disponíveis online, e daí esse teste diz, parabéns, Luciano, esse aqui é o seu resultado, você é uma pessoa extrovertida. O que esse teste está dizendo? O Luciano ele tem uma tendência a
se comunicar com outras pessoas, a buscar contato com outras pessoas. Ele tem uma tendência. Então, se eu tivesse que apostar no futuro, eu vou apostar que o Luciano é uma pessoa que vai fazer contato com diferentes pessoas. Numa festa, ele vai puxar papo com as pessoas. Então, mostra uma tendência, uma probabilidade maior. E é disso que trata um teste psicológico, em linhas gerais. E testes psicológicos, eles podem ser usados para muitas coisas diferentes. Tem tanto o teste psicológico, psicotécnico, que é um teste que você faz para tirar a carteira de motorista. Tem teste de personalidade utilizado para você passar num processo seletivo para um trabalho. Tem testes psicológicos que vão ser usados para uma psicologia forense, para identificar uma conduta que pode ser perigosa de uma determinada pessoa e daí justificar que ela deve ser presa ou pode ficar em um regime aberto, coisas desse tipo. Tá? Então, uma psicologia criminal, né, também se beneficia bastante de avaliações psicológicas. Uma psicologia do consumidor, ou uma psicologia do consumo, é uma psicologia que vai estar atenta ao que move as pessoas a consumirem e como elas consomem determinados produtos. Isso vai ser muito interessante e vai interessar as empresas para que elas possam vender mais, então adequando seus produtos a isso que move as pessoas e tanto ajudar agências de publicidade a criarem propagandas que vão dialogar mais com as pessoas e criar essa vontade nelas de comprar algo. Mas também vai interessar algumas empresas que querem criar novos hábitos de consumo, por exemplo, hábitos mais sustentáveis. Porque o simples fato de um produto ser sustentável não leva as pessoas a consumirem pura e simplesmente um produto. Até porque, muitas vezes, a gente nem entende o que faz daquele produto sustentável. A gente precisa acreditar que ele de fato é. E esse acreditar é parte de uma propaganda, de uma divulgação, dessa conexão entre produto e consumidor. Então, interessa também muito aos psicólogos, né, que vão trabalhar com consumo, como a gente consegue motivar hábitos de consumo muito mais sustentáveis para o mundo, porque, bom, a gente está meio ladeira abaixo, né, o mundo está meio caminhando, né, para um cenário muito crítico. Então, essa é uma área da psicologia muito importante daqui para frente. Quer dizer, sempre foi, mas daqui para frente vai se tornar mais importante. Tem uma parte da psicologia que é uma área que é de orientação profissional, orientação de carreira, que basicamente é um pouco do que eu estou fazendo aqui com vocês, né, que tem essa função de ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões em relação ao futuro delas, a vida, o projeto de vida delas. Podem ser ações mais, um trabalho mais grupal, coletivo. Então, por exemplo, dar uma palestra, uma aula sobre isso para um grupo grande de pessoas. Podem ser trabalhos mais individuais, clínicos. E por falar em clínica, inclusive, eu nem coloquei aqui, porque a psicologia clínica ela é meio já bem conhecida por todo mundo, que é a área mais famosa da psicologia. Em geral, quando alguém pensa em psicologia, a primeira imagem é de uma sala, 2 pessoas, alguém contando da vida dela para um psicólogo, uma psicóloga formada, que vai ajudar essa pessoa a lidar com os sofrimentos dela. Mas, bom, nem coloquei aí porque é a área mais óbvia. E a gente tem algumas áreas que elas vão crescendo bastante, aquela que eu falei de uma neuropsicologia ou uma psicologia tecnológica, a relação entre tecnologia e psicologia, ou do funcionamento do cérebro, que é uma parte mais biológica do estudo do ser humano, junto com a psicologia. Então, qual é a relação, por exemplo, entre uma certa... entre neurotransmissores, por exemplo, dopamina, serotonina, oxitocina, né, são neurotransmissores que estão no nosso cérebro, e a conduta das pessoas. Então, pesquisas que vão mostrar que se você incentiva a produção de dopamina, as pessoas vão ter uma conduta de um determinado jeito, mais impulsivas, momentâneas. Você incentiva por certos alimentos, por certas ações, a produção de oxitocina, você tem uma conduta mais afetiva, de aproximação com outras pessoas, e por aí vai.
Então, a neuropsicologia vai buscar essa aproximação entre a dinâmica disso que é orgânico com uma interpretação mais subjetiva, comportamental, e que também tem uma aplicação muito forte para a área mais tecnológica, de programação e afins. Bom, isso então, apresentei, né, algumas possibilidades, tem muitas outras, mas algumas delas. E nesse cenário, eu queria mostrar para vocês com alguns números o quanto que tem de oportunidade para se trabalhar como psicólogo, ou para fazer uma diferença no mundo como psicólogo, psicóloga. Se a gente for pensar em potenciais pessoas que vão ser favorecidas por um trabalho de um psicólogo ou psicóloga, poderia pensar nessa proporção de quantos psicólogos, psicólogas estão formados para qual total de habitantes de uma região. Então, em São Paulo, a gente tem 403 pessoas para cada psicólogo. E no Brasil, uma proporção ainda, uma quantidade ainda menor de psicólogo por habitante, 565. Ou seja, são potenciais 565 pessoas, se a gente fizesse uma boa distribuição, que você poderia ajudar enquanto psicólogo ou psicóloga. E, hoje em dia, nesse mundo maluco que eu falei lá no começo, né, de muitas mudanças, de crises, né, pandêmicas, sanitárias, de natureza também, né, de crises naturais, nunca foi as relações humanas e a nossa própria relação com a gente mesmo, com outros, com a gente mesmo, com o mundo, nunca foram tão questionadas. E quando você tem um questionamento de quem sou eu, o que eu faço com a minha vida, você tem uma excelente oportunidade para um psicólogo, uma psicóloga ajudar a solucionar essa crise, né, ou dar um bom encaminhamento a essa crise. Então, a psicologia ela nunca teve tanto espaço para poder atuar quanto a gente tem hoje em dia. E a tendência, pelo jeito que as coisas caminham, é só aumentar essa crise e ter mais oportunidades. Então, de fato, com a pandemia, né, as pessoas que trabalham com psicologia hospitalar e clínica, principalmente, não tinham um segundo para respirar, de tanto que trabalharam. Né? O governo teve que abrir processo seletivo de formação e seleção para pessoas, para psicólogos, para trabalhar em hospitais. As pessoas na clínica abriram horários extras de final de semana para conseguir atender toda a demanda. Então, crises são excelentes oportunidades para a psicologia. Em relação a dinheiro, tá? Assim, deixa eu passar aqui um cenário bem aproximado, tá? Mas só para vocês terem uma referência em relação ao que paga melhor, o que paga pior, quanto mais ou menos paga. E daí eu botei algumas coisas aqui, se vocês tiverem alguma dúvida depois vocês me perguntam. Mas um palestrante motivacional, um palestrante, por exemplo, a gente está entrando no mês Setembro Amarelo, e os psicólogos são muito convocados para dar uma palestra sobre saúde mental no trabalho, saúde mental na cidade, saúde mental de um modo geral. E essas palestras, elas podem ir tanto de R$500, talvez até um pouco menos, R$300, até para uma pessoa mais conhecida ou reconhecida como especialista naquele assunto, até R$20 mil. Uma vez, há muito tempo atrás, a empresa que eu estava, que era uma grande empresa, contratou a Super Nanny, que fazia um reality show sobre educação infantil, uma psicóloga formada, e ela recebeu R$30 mil por 1h30 de palestra. Tá? Então, pode dar bastante dinheiro você ser especialista em um tema psicológico. Trabalhar com RH, né? Seja um consultor de RH que trabalha por projetos, pode ganhar de R$300 até R$2 mil por dia de trabalho. Em geral, começo de carreira vai ser uns 300. Se você vai trabalhar como um RH dentro de uma empresa, né, contratado, CLT, daí você pode começar ganhando por volta de uns R$1.500, um estágio, por exemplo, vai pagar mais ou menos isso, e você pode ganhar como um analista sênior, uns R$7 mil, R$8 mil, como um coordenador por volta de uns 10, como um gerente, daí já começa a subir para casa dos 15, e por aí vai. Né? Então, RH em geral é uma área que paga bem com carteira assinada dentro da psicologia. Na clínica,
No início de carreira, você vai cobrar por volta de uns 50, R$ 100 a sessão. E no início de carreira, a parte da clínica ela não dá tanto dinheiro, porque você precisa investir para alugar um espaço para você atender, você paga para um supervisor para te ajudar a melhorar as suas técnicas de atendimento, técnicas psicoterapêuticas. Então, no começo, você acaba não ganhando muito dinheiro com a clínica. Mas depois de alguns anos, esse valor vai só aumentando. Só para dar uma referência para vocês, as pessoas que se formaram comigo em 2008, hoje em dia, já cobram por volta dos 250, R$ 300 por sessão. Daí vocês podem fazer o cálculo, dependendo de quanto vocês gostariam de ter de pessoas sendo atendidas semanalmente. Uma área que ela está próxima da psicologia, não é necessariamente psicologia, mas muitos psicólogos trabalham nela, que é o coaching, que é um tipo de trabalho clínico individual, mas voltado mais especificamente para o mundo do trabalho. É uma área que pessoas que já têm uma vivência maior vão trabalhar, começa cobrando por volta de R$ 150 uma sessão, e na medida em que você amadurece e vai atender pessoas, por exemplo, um presidente de uma empresa, você passa a cobrar por volta de R$ 2.000, R$ 3.000 por sessão, por hora de trabalho. Então é uma área que paga-se muito bem. Já concursos públicos, que daí para diferentes tipos de trabalho, como psicólogo, seja um psicólogo numa escola pública, psicólogo no Ministério Público, psicólogo numa UBS, que é um equipamento de saúde, varia muito de cidade para cidade. Então, as que pagam pior vão pagar por volta de uns R$ 1.200 por 20 horas de trabalho semanais. Agora, se você vai para uma cidade que tem um pouco mais de recurso, você pode ter uma remuneração de R$ 5.000 a R$ 6.000, mais raramente para cima de R$ 6.000, mas o que paga bem vai acabar ficando nessa faixa de entre R$ 5.000 e R$ 6.000 por mês, para trabalhar 40 horas semanais. Tá? Então, só para ter uma dimensão. E, bom, agora, saindo um pouco da psicologia, eu queria falar brevemente com vocês sobre a escolha do aonde cursar. Porque essa escolha do aonde cursar, o curso que vocês escolherem, é tão importante quanto a do curso. Então, você fazer um curso que você ama, mas uma instituição que não te dá base, não te dá... três elementos que eu acho que são principais. Não te dá professores de referência, que vão ser importantes referências para você na formação de quem você quer ser enquanto profissional, não te dá uma estrutura, por exemplo, salas adequadas, uma cadeira adequada, materiais de ensino adequados, e nem um ambiente acadêmico de trocas entre alunos, um ambiente em que eu vou ter atléticas, centro acadêmicos, pesquisas de iniciação científica, laboratórios. Se não te dá esses três elementos, não adianta. Você ama aquele curso, mas você pode acabar odiando ele, por causa da instituição na qual você vai cursar. Tá? Então, é muito importante vocês pesquisarem a fundo a instituição. E eu vou aproveitar que eu estou aqui, eu sou do Centro Universitário de São Camilo, né, sou professor de psicologia da São Camilo, eu vou falar um pouquinho da São Camilo para que vocês possam conhecer essa instituição, tá? Mas pesquisem bastante. Então, a São Camilo ela tem uma coisa muito importante, que é priorizar a formação do corpo docente. Então, 80% dos nossos professores eles são mestres ou doutores, sendo que a maioria deles são doutores. Então, isso é super importante, são pessoas que já têm uma bagagem grande no mundo acadêmico. Tem dois campos, dois campi, na verdade, o plural de campus é campi, né, que é na Pompeia e no Ipiranga. A gente tem uma grande proximidade com a área hospitalar, porque a São Camilo tem os seus próprios hospitais, nos quais os alunos fazem estágio, tem muitas parcerias com outros hospitais. E na formação, no curso de psicologia, você pode escolher ênfases nas quais você vai querer focar a sua formação. Uma delas é a área hospitalar, você tem a área social, a área clínica, a área escolar, e daí você vai acabar ganhando uma bagagem extra em pelo menos duas dessas áreas que você pode enfatizar. O que é interessante é que você consegue ter esse poder de dar uma cara mais tua, mais autoral no percurso de formação. A gente tem vários grupos
ligas acadêmicas, grupos de pesquisa liderados por esses professores, né? Quanto mais sênior for o professor, digamos assim, doutor, por exemplo, maior a possibilidade, ou melhor vai ser a orientação que ele vai dar para alunos, para eles conduzirem suas próprias pesquisas de iniciação científica. Então, a gente tem grupo de pesquisas clínicas, né, como de Jung, de psicanálise, de psicologia comportamental, tem um grupo de psicologia social, eu lidero um grupo de pesquisa sobre felicidade, que é o tema que eu pesquiso, né, há vários anos. Então, vocês podem se filiar a esses grupos e fazer suas próprias pesquisas, se aprofundar também. Então, um ambiente acadêmico efervescente é muito importante na formação. Eu lembro com muito carinho dos momentos em que eu não estava em sala de aula e eu conversava com meus amigos, encontrava um professor e tomava um café e conversava. Esses grupos de pesquisa são momentos muito importantes na formação, então é legal que vocês vão atrás disso também para pesquisar. Bom, e na São Camilo a gente tem uma comunidade muito próxima, que se gosta muito, que convive bastante. Agora na pandemia, lógico, né, que isso deu uma mudada, mas mesmo assim a gente continua fazendo uma série de eventos e encontros, mesmo remotamente, mas é uma comunidade muito forte. Então, para vocês verem um pouquinho da cara do São Camilo, é o campo, aí no lado esquerdo da tela tem o campus da Pompeia, e no lado direito o campus do Ipiranga. O curso de psicologia ele tem notas muito boas nessas duas grandes avaliações, a principal é a do MEC, então é uma boa referência para vocês também consultarem, para compararem cursos, e outro guia do estudante, que a gente também tem 3 estrelas. Aqui a distribuição dos professores da São Camilo, né, em que a maioria são doutores. E aqui um pouquinho dos nossos laboratórios para o curso de psicologia, nossas clínicas, que são, cara, fundamental que você tenha uma boa clínica para praticar, né, fazer o estágio nas diferentes modalidades de atendimento, e a gente tem uma clínica recém-inaugurada, quer dizer, ela foi recém-reformada, ela está linda, que é essa foto da esquerda, com sala para criança, para grupos, para atendimentos individuais. Isso faz toda a diferença também para a qualidade da formação. Os hospitais, que a gente tem uma proximidade, a gente tem convênios. Essa é uma coisa importante também, que para cada uma das ênfases que eu falei para vocês, hospitalar, social, clínica, educacional, a gente tem uma série de parcerias com instituições para que os alunos façam estágios lá, que essa vivência prática, né, colocar em prática, né, tudo que você fica na aula aprendendo é crucial. A gente tem uma série de parcerias que enriquece pra caramba os estágios, então no momento da disciplina de estágio, vocês podem escolher onde vocês querem estagiar, se é uma instituição que vai trabalhar com crianças, com adultos, com idosos, e por aí vai. Né? Então, tem muitas possibilidades. Mais alguns hospitais. E alguns projetos que a gente tem, né, de iniciação científica. A gente tem projetos o Promove, que é nosso centro de atendimento multiprofissional no campus do Ipiranga. Então, tem lá a clínica médica, fisioterapeuta, de enfermagem, de odontologia, de psicologia, tudo isso num só espaço. Então, tem essa dinâmica multidisciplinar, que é super importante. Tem um projeto de clown em hospitais, que é o Narizes de Plantão. Então, uma possibilidade também de estar nos hospitais de um jeito diferente. Projeto 5S e todas as ligas de pesquisa, centro acadêmico e atléticas, muito vivas dentro da São Camilo. E é isso, galera. Nossa, eu falei pra caramba. Deixa eu parar de compartilhar aqui para voltar para a tela. E aí a gente pode... opa, tem perguntas aqui. Luciano, foram 2 perguntas, uma da Lara, né, que ela acabou falando sobre a aplicação da psicologia dentro da investigação criminal, mas foi bem logo quando você estava falando das áreas, e ela achou que ficou tranquilo. Tá. E agora, né, a da Heloísa, qual que seria a psicologia e a área da psicologia com mais oportunidade no mercado de trabalho atualmente? Beleza. Olha, Heloísa, assim, tem muitas áreas da psicologia que tem oportunidades, tá? E estão crescendo as vagas.
eu vou falar de algumas que eu tenho mais contato e eu vejo claramente que elas estão bombando. Então, dentro de empresas, psicólogos, né, dentro de RHs, principalmente, tem tido cada vez mais oportunidade, então tem bastante vaga, seja recrutamento e seleção, porque a gente tem um mercado de trabalho que ele está efervescente hoje em dia, tem muita vaga, muitos alunos da São Camilo já conseguem uma efetivação no meio da graduação, então já conseguem ter uma remuneração ali de R$ 3.000, R$ 3.500 ainda na graduação. A área clínica está bombando, então tem uma demanda muito grande, isso faz com que os psicólogos formados que investem na clínica consigam ter um volume grande de pacientes rapidamente. Que mais? A orientação de carreira, essa área ligada ao trabalho, ela tem bastante espaço também, e a área hospitalar. Eu acho que essas são as principais, assim, que claramente estão crescendo bastante. Isso não significa que as outras não tenham oportunidade. Tem bastante também, mas não é uma coisa muito fora da curva. Tá? Então vai depender mais de se você é uma boa profissional, se você tem uma boa formação, você vai conseguir se colocar profissionalmente nesse mercado como psicóloga. Tá? Isso não tem questão, não está em questão porque tem bastante vaga. Mas essas que eu falei, elas têm mais oportunidades. Né? Mais fácil de ingressar, mais fácil de conseguir um bom salário, mais rapidamente. Respondi, Luísa? Enquanto a Heloísa fala e se respondeu ou não, eu queria fazer umas perguntas para você, assim, até para a gente fechar, né? A Lara está perguntando se a São Camilo tem eficiência Criminologia. em criminologia, né? Tá. A gente tem uma disciplina que chama Psicologia Jurídica. E nessa disciplina, algumas aulas são dedicadas à criminologia. Psicologia criminal, vão pessoas convidadas de mercado que trabalham, vão lá e falam um pouco sobre atuação, mas a gente não tem, e eu acho que eu não conheço nenhuma formação em psicologia que tenha uma disciplina específica na grade curricular obrigatória sobre psicologia criminal, porque é uma área pequena, não tem muitas vagas em psicologia criminal, na psicologia não é um mercado em expansão especificamente. E por isso acaba não tendo uma ênfase tão grande. Então, na grade de São Camilo, essa disciplina de psicologia jurídica tem um pedacinho dedicado a criminal. Tá? Mas tem uma professora, a Rose, que ela entende disso e, por exemplo, se é um interesse teu, ingressando, né, no curso, você pode conversar com ela e ela vai te indicar os caminhos para ir se aprofundando nisso. Muito bacana. Luciano, Diga, me Simone, conta um manda. pouco, assim, porque a gente recebe bastante dúvidas dos alunos, né? Então, em relação assim, quando que te despertou a vontade de se tornar um psicólogo, né? De realmente aprofundar na área, como professor também? Qual Uhum, que foi a sua escolha, assim, desde pequeno, no ensino médio? Como foi, né? uhum. A família te influenciou, pai, mãe, né? Familiares? Como foi? Conta para nós. Eu sou um péssimo exemplo, porque eu falo aqui de escolha profissional e o meu processo de escolha ele foi terrível. Eu não tinha a menor ideia do que eu queria e eu escolhi, assim, quase que na sorte. E dei essa sorte de cair num lugar que eu me encontrei ao longo da minha formação. Mas dá para destacar algumas coisas que foram importantes, no fim das contas, para eu acabar escolhendo psicologia e não uma outra área. Eu tenho uma tia que ela é psicóloga e eu conversei bastante com ela, e ela foi uma pessoa muito importante na minha vida, então ela me influenciou a querer ser como ela, digamos assim. Meus pais, eles sempre foram muito abertos, então eles não influenciavam no sentido de falar, precisa fazer isso ou aquilo, isso não pode. Então eles me deixavam com bastante espaço. Mas eu confesso que eu pesquisei pouco, no sentido de quais são os lugares, como que é mesmo uma formação em psicologia. Por exemplo, eu conheci a minha tia, mas eu não falei com outros psicólogos, que é uma coisa
super importante de se fazer. Ter outros exemplos, visitar universidades antes, ver como que é o espaço, quem sabe assistir uma aula, é uma coisa também super interessante, algumas faculdades vão deixar você fazer isso, daí você sente um pouco melhor como que é o curso, conversar com estudantes que estão nessa universidade, perguntar para eles como que é. Eu não fiz nada disso. Então, eu sou um péssimo exemplo. Dei sorte, ainda bem, de me encontrar dentro da psicologia e acabar estudando felicidade e trabalho, que, de certa forma, para ajudar as pessoas a não passarem por esse processo do jeito que eu passei. Muito bom, Luciano. E aí a Ana Carolina pergunta aí quais as matérias que ela teria que ter mais afinidade, né, para fazer aí a carreira de psicologia. Beleza. Olha, Ana, ah, como eu falei lá no começo dessa minha apresentação, não tenho muita regra, tá? Porque você pode, por exemplo, gostar muito de exatas e se dar bem na psicologia, e encontrar um bom caminho, tem oportunidade para isso. Você pode gostar de humanas e se dar bem na psicologia. Em geral, vamos falar dessas disciplinas, dessas matérias que dizem mais respeito às pessoas. Então, história, ah, bom, história é muito importante, geografia é importante. Não sei se vocês têm filosofia, talvez, algumas escolas têm, né, filosofia. Então, acho que o que é mais interessante de você pensar é menos na matéria, por exemplo, eu vou bem na matéria, eu vou mal, e muito mais, você tem uma curiosidade em relação a pessoas? Você gostaria de viver sua vida tentando entender cada vez melhor e se perguntando sempre, nossa, por que a pessoa fez isso? Por que ela fez aquilo? Então, mais do que o desempenho nas matérias, é se você tem essa curiosidade. Eu acho que essa é minha dica, sabe? Para você entender se a psicologia é um bom caminho. Você tem curiosidade sobre seres humanos, sobre pessoas? Então, tá ótimo. Psicologia pode ser um lugar muito bom, muito promissor para você. Muito bom, Luciano. Então, assim, nosso tempo estourou, né? E aí eu tenho um recado para os alunos. Ao longo da pandemia, o ano passado, a gente fez várias lives, né, com diferentes profissionais, enfim, né, como que foi a carreira toda. Então, os alunos podem acessar lá no Singular Ângulo, né, no YouTube. E também essa palestra aqui sua, que foi excelente. A minha filha, né, que é pensando nisso também, então depois eu vou pedir para ela assistir, e os alunos, né, repassem aí para os amigos, enfim, para a gente assistir, a gente vai disponibilizar para vocês depois assistirem a gravação. E mais uma vez, Luciano, eu agradeço, né, você ter comparecido aí, aceitado o nosso convite, né, a São Camilo também, o Adalberto, né, você falou, aceitado o nosso convite para explicar um pouco como é que funciona aí a carreira, né, a área de psicologia, que é muito importante, e os alunos ficam um pouco com dúvida, né, aquilo que você falou, que você passou também, né. Mas eu agradeço em nome do Singular, e, assim, outras dúvidas, numa próxima oportunidade, a gente acaba tirando aí, tá Com bom? certeza, Simone. Muito obrigado pelo convite. E, pessoal, perguntem, investiguem, pesquisem, que esse é um momento muito importante que pode ser muito gostoso. Então, quem sabe até uma próxima. Com certeza, Luciano. Então, tá bom. Tchau, tchau. Então, pessoal, tudo de bom aí para vocês e nos vemos até a próxima.